Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre o El Clássico. O Real Madrid vence por 2-1 e abre 5 pontos na liderança da La Liga. É um Barcelona que assim já sofre com as lesões, não conseguiu grandes contratações nessa janela. Uma muito boa até agora que é o Rashford, mais uma boa partida dele. Mas assim, né, tipo, não tem centroavante reserva para o Lewandowski já tem idade, machucados, né, não estava disponível hoje. E aí entrou o Ferran Torres, não fez uma boa partida. O Rafinha não estava disponível. Então, assim, esse é o grande problema, né? De você não ter a profundidade adequada. E a verdade é que, assim, é um Real Madrid que claramente joga melhor com o Xabi Alonso agora do que estava na temporada passada com o Ancelotti, mais organizado, e me impressionou muito algumas atuações, né? Hoje o Bellingham jogou super bem, a melhor atuação dele em muito tempo pelo Real. O Mbappé muito bem também. E o Álvaro Carreiras que colocou o Yamal no bolso. E as declarações do Yamal, hein? Ô, vou te falar, né? Quis provocar. O pai dele também, vou te falar. Um que não se controla, né? Tem hora que o pai tem tanto orgulho do filho, né? Ele gosta tanto do filho que ele se excede, né? E aí o que acontece, né? Quando você é alguém famoso, seus parentes acabam tendo uma relevância também, pro bem ou pro mal. Aí o cara tava lá postando foto cozinhando, né? Eu cozinho, meu filho vai cozinhar eles, né? Fez as provocações, meu amigo, tem que entregar dentro de campo. Você tem que ter certeza que você vai ser um evento desequilibrador e você vai fazer a diferença entre a derrota e a vitória. Hoje o Yamal foi muito mal mesmo. O melhor jogador do ataque do Barcelona hoje foi o Rashford, não foi o Yamal. E aí é aquela história, né? É um jogador brilhante, sem dúvida. Tem 18 anos, tá brigando para ser bola de ouro. É um surreal jogador, mas partidas ruins acontecem e você tem que ter respeito em clássico, né? Tipo, e provocação, isso sempre faz parte, né? Mas assim, provocantes do jogo é armadilha. E a verdade é que assim, você tem que entender assim, os atletas que melhor administram esses momentos, etc, são os que têm a melhor, tipo assim, momento para saber a hora certa de você fazer essa provocação, etc, e entender a natureza do jogo, né? Por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, raramente você tinha essas declarações de provocação, né? Eles poderiam se provocar um outro, né? A diferença é que eles entregavam dentro de campo quase que o tempo todo, né? Então, assim, mas o Messi, por exemplo, nunca vi esse cara provocando um time, etc, né? Tipo, pelo menos antes de um jogo, de uma partida decisiva, né? É assim, o jogador ele entende o lugar dele, né? E eu acho assim, o Yamal é um cara, ele é uma coisa assim, o perigo de você às vezes ser um gênio muito precoce, né? É subir a cabeça, né? O cara tem 18 anos e tá fazendo coisas que muitos atletas muito bons, muito acima da média, não fazem aos 25, 26. Mas a questão não pode deixar subir a cabeça. E eu acho que ele tá deixando sim subir a cabeça. Isso não é a primeira vez que ele tem esse tipo de comportamento. Então, assim, o problema né, sobe a cabeça e você não aparece num jogo importante, né? A responsabilidade recai sobre você, porque você meio que dá essa ideia de que, olha, eu vou resolver, né? Quando eu vou lá e provoco o rival, deixa que eu dou conta, entende, né? E aí o que acontece? Quando você não dá conta, vem as críticas, né? Esse tipo de situação lá com o Ibrahimovic foi ruim, não? O Ibrahimovic se achava o máximo, né? Mas quando ele não resolvia, vinha a chuva de críticas, né? E aí o atleta vai ter que saber lidar com isso, né? O problema da arrogância, o problema de você fazer essas declarações essas, né? Elas te perseguem, né? O que você fala, você vai ter que mostrar depois. Você tem que provar para o público geral que, olha, eu fiz isso, entende, né? E não são todos os atletas que conseguem provar o público geral nesses momentos, assim, quando faz uma provocação, ir lá e vai lá e entrega, entende? Aí o cara vai ter o direito de se achar, mas não é tanto o caso que a gente viu aí pro Lamine nesse jogo, foi muito aquém. Pra mim, o pior é o clássico que o Lamine jogou, né? E pra mim, assim, o Real Madrid mostrando sinais muito positivos, né? Não é um time ainda perfeito, não é a melhor versão do Real Madrid dos últimos anos, mas parece que finalmente está encontrando encaixes ali pro Mbappé, Bellingham, Vinícius, todo mundo junto, né? Acho que o Xabi Alonso demonstra coragem, dando mais espaço pro Mastotuano e pro Arda Güler. Isso vem, obviamente, em sacrifícios, em detenimento do Vinícius e do Rodrigo. E assim, a postura do Vinícius Júnior hoje eu achei muito feia, entende? O time tá ganhando, e ele fica ali, tipo assim, frustrado que foi substituído. Ok, faz parte, mas ele tá sendo substituído, se não me engano, por um compatriota, o Rodrigo. Ele tem que, assim, apoiar o técnico naquele momento, etc. E não é como se a atuação do Vinícius estava sendo a mais brilhante dentro de campo. Então, assim, o Vinícius Júnior ali, a meu ver, foi muito infantil naquela maneira que ele se comportou na substituição. Ninguém quer sair no El Clássico, né? Mas a verdade ele não fazia o melhor jogo dele e o Xabi Alonso fez um ajuste, né? E assim, alguém tem que sair.
E pra mim, assim, a maneira que ele se comportou ali, por favor, né? Tipo, ainda mais, assim, eu sei que ele é um jogador de muita qualidade, um dos melhores do mundo, mas a verdade é que, assim, ele tem que, às vezes, entender que pode ser substituído, dependendo do contexto do jogo, isso se faz necessário. E tem outros jogos pela frente, vai ter Champions, vai ter outro jogo de La Liga dali pra frente, que vai precisar dele 90 minutos. Então, eu acho assim, os jogadores têm que saber responder melhor quando são substituídos, né? E pra mim ali, aquela postura não é legal, entende? Porque quando a gente precisa, por exemplo, na seleção, mais do que os seus minutos importantes é o desempenho da equipe, né? E isso às vezes é uma coisa que nunca é capturada de verdade, né? A seleção tem que se comportar como uma equipe, né? Tipo, o Di Maria, e obviamente tinha um contexto diferente, mas não choramingou quando foi substituído pela seleção argentina, mesmo jogando muito bem na final da Copa, né? Foi trocado pelo Acunha, foi uma das modificações que fez a França crescer no jogo, né? Mas não era a hora de fazer aquilo, de desestabilizar, de tomar manchete para ele, entende? Isso é ruim, entende? Acho que no final tira até um pouco da boa atuação do Real Madrid, porque isso pode pegar mais manchete do que deveria. Era uma hora para comemorar a vitória do clube num clássico, a liderança por 5 pontos, não ficar reclamando de, perdi alguns minutos dentro de campo aqui, porque convenhamos, não é a primeira vez, já teve jogo que começou do banco, porque o Xabi Alonso, ele já tinha colocado o Rodrigo antes em alguns contextos, né? Eu acho que ele já deveria estar meio que ciente da postura que o técnico está tendo, já deixou bem claro ali que ele não é o atleta intocável desse time, né? Lá com o Ancelotti podia ser, mas é um novo técnico, e os jogadores têm que se adaptar a isso, né? Então, se ele não está satisfeito em não ser o cara intocável, o principal jogador, talvez ele vai ter que procurar o sucesso dele em outro clube. E tem uma notícia ruim, né? Se ele está querendo lá 300, 400 mil, né? Acho que até mais do que isso no próximo contrato dele, eu não sei se ele vai conseguir isso fora do Real Madrid, né? Tipo, não vai ser fácil, ainda mais cada vez com os clubes olhando uma mentalidade de pagar salários às vezes um pouco menores, investir mais em juventude, não que o Vinícius seja velho, mas a gente sabe aí que a tendência do futebol agora está sendo mais isso, né? De tentar colocar um investimento numa base mais de longo prazo. Então, e às vezes mais barata para depois no futuro você ganhar dinheiro na valorização dos atletas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.